Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. Boa tarde a todos, bem-vindos e obrigado por acompanhar mais uma conferência de divulgação dos resultados trimestrais do Portobello Group. Nessa conferência, vamos apresentar o desempenho do terceiro trimestre de 21 e o acumulado de 9 meses de 21 comparado com o mesmo período de 2020 e, onde for relevante, mostrar também a nossa evolução nos últimos 5 trimestres. Começando pelo sumário do trimestre, mais uma vez o grupo capturou as oportunidades do mercado bastante aquecido e quebrou vários recordes históricos, estabelecendo os novos patamares nos fundamentos econômicos financeiros do nosso negócio. Pela primeira vez na história, nós atingimos uma receita líquida superior a 500 milhões em um trimestre, com um crescimento de 25,2% versus o terceiro tri de 2020. Também avançamos no nosso EBITDA, superando pela primeira vez a marca de 100 milhões, com uma margem EBITDA acima de 20%, que também representa uma quebra de recorde. O lucro líquido atingiu 58,2 milhões, nosso melhor desempenho histórico, representando quase o dobro do lucro líquido do terceiro trimestre de 20. E, por último, nós continuamos trabalhando para reduzir a alavancagem financeira do grupo, atingindo o nosso menor patamar de 1,4 vezes EBITDA. Movendo para o slide 5, onde falamos um pouco do destaque, dos destaques do trimestre e a comparação dos nossos resultados contra as perspectivas que nós comunicamos a vocês em agosto, quando fizemos a nossa teleconferência do segundo tri de 21. Gostaríamos de mencionar que, em linhas gerais, nós esperávamos ter um terceiro trimestre com uma receita líquida similar ao segundo trimestre, em termos absolutos, e com crescimento de duplo dígito versus o terceiro tri de 20. Na realidade, nós aumentamos a receita líquida em 55,1 milhões, com forte crescimento de 25,2 versus o terceiro tri, em função da crescente atuação do varejo e dos negócios internacionais, principalmente na Portobello América. Nós também esperávamos manter a margem bruta em torno de 40%, apesar da forte pressão inflacionária nos custos. De fato, nós continuamos melhorando o nosso mix de produtos, assim como aumentamos preços para cobrir a pressão de custos, e conseguimos levar a margem bruta para 43% nesse trimestre, melhorando 6 pontos percentuais versus o terceiro trimestre do ano passado. Esse progresso na margem bruta propiciou o atingimento de uma margem EBITDA de 20,4%, 5,6 pontos acima do terceiro tri de 20. Além disso, na gestão do caixa e da dívida líquida, nós continuamos tendo avanços nas perspectivas que nós falamos no segundo tri. Nós esperávamos a continuidade na disciplina da gestão do ciclo de conversão de caixa e da alavancagem, abaixo de duas vezes e meio o EBITDA. Porém, nós alcançamos o menor patamar histórico, atingindo um ciclo de conversão de caixa de 24 dias, reduzindo 39 dias versus o segundo tri de 20. E esse impacto, combinado com o aumento do EBITDA, fez com que atingisse uma alavancagem financeira de 1,4 vezes o EBITDA. Esses resultados e a forma transparente como estamos atuando confirmam a consistência na progressão da nossa entrega, principalmente nos últimos 5 trimestres, assim como nas perspectivas futuras que nós comunicamos a cada trimestre. Falando um pouco do desempenho do mercado, no slide 6, e entrando um pouco mais de detalhe na nossa revisão de desempenho, analisamos como o mercado se comportou no terceiro trimestre e nos 9 meses de 21, iniciando com o desempenho da indústria de materiais de construção e de revestimentos cerâmicos, onde nós utilizamos os indicadores da Abramato e da Fancer, e observamos que a indústria apresentou um pequeno crescimento de volume no terceiro tri, quando comparado ao terceiro tri do ano passado, onde as operações já operavam a pleno desde julho de 2020, e com um pequeno aumento no nível de estoques. Porém, no acumulado, o crescimento contra 2020 ainda é muito forte, de duplo dígito, entre 15% e 17%, versus os 9 meses de 2020. No slide 7, falando um pouco do desempenho do varejo, nós utilizamos o índice Cielo como referência. A Cielo reportou uma pequena queda no varejo de materiais de construção, também em função da forte base de comparação do terceiro trimestre de 20, mas também do reequilíbrio de consumo em outros mercados, principalmente turismo, entretenimento e vestuário. Então, esse é o principal motivo dessa pequena queda.
Mas também é importante mencionar que, no acumulado de 9 meses de 20, o crescimento contra o ano passado continua ainda muito forte, em torno de 10%, que foi exatamente o que nós vimos de crescimento no ano de 2020. Movendo para o slide 8, onde nós comparamos o desempenho do mercado com o desempenho do Portobello Group, o que observamos é que o grupo continua crescendo consistentemente, superando os indicadores de mercado, tanto os indicadores de varejo da Cielo, como os indicadores da indústria, da Facer e da Abramat. O grupo, nesse trimestre, cresceu 25,2%, enquanto o melhor indicador de mercado, que foi o da Facer, foi de um crescimento de 2%. Esses dados confirmam que o grupo, mais uma vez, superou a performance do mercado, superou também os nossos maiores concorrentes, ganhando market share, nesse primeiro trimestre, que é talvez a prova real versus a comparação do ano passado, onde todos os players já estavam operando a pleno. Falando um pouco do detalhe da receita líquida do lucro bruto, nós atingimos essa receita de 519 milhões, o que coloca aí a companhia numa receita líquida anualizada por volta de 2 bilhões de reais, versus o 1,3 bilhões que nós reportamos em 2020. A receita líquida cresceu 25,2%, mas mais importante do que o 25,2% foi o progresso que nós tivemos contra o segundo trimestre de 21, que foi de 11,9%, que é a comparação dos 519 milhões versus os 464 do segundo tri. Nós reportamos no terceiro tri uma margem bruta de 43%, que é um crescimento de 45% versus o terceiro tri de 20, e uma progressão de 6 pontos percentuais. Como eu tenho comentado nas últimas conferências, esse é o patamar de margem bruta que nós estamos trabalhando para manter ou até superar nos próximos trimestres. No slide 10, nós apresentamos o nosso desempenho de acordo com os segmentos de reporte, demonstrando a abertura do mercado interno e do mercado externo, e também o desempenho por unidade de negócio. Observamos nesse slide que o crescimento no terceiro tri foi um pouco mais forte no mercado externo do que no mercado interno, onde o mercado externo cresceu 34,3% e o mercado interno cresceu 23%, e que todas as unidades de negócio apresentaram forte crescimento, com destaque para o desempenho da Portobello Shop, com crescimento de 54,5%, principalmente em função da aceleração do crescimento das nossas lojas próprias e da abertura de novas lojas franqueadas e próprias. E também o destaque foi a Portobello América, que continua construindo distribuição no mercado norte-americano e apresentou um crescimento de 54,9% no trimestre. E mais importante, esse crescimento foi de 42,4% em dólares. Nos 9 meses de 2021, todas as unidades de negócio apresentaram um forte crescimento de duplo dígito, assim como o mercado interno e o mercado externo apresentaram também crescimentos similares. Movendo para o slide 11, nós podemos ver os principais fatores que influenciaram o nosso desempenho de receita líquida. No terceiro trimestre, o nosso crescimento foi impactado positivamente pelos aumentos de preços para cobrir as pressões de custos e defender as nossas margens, e pela melhoria significativa no mix de produtos. Quando nós analisamos a receita nos 9 meses de 21, percebemos que o volume cresceu 12,4%, os aumentos de preços e a melhoria de mix representaram um crescimento de 36,7%, e o câmbio representou um crescimento de 1,3%. Assim sendo, o nosso crescimento em moeda constante, excluindo o efeito do câmbio, foi de 26,9% no terceiro trimestre de 21 e de 49,1% nos 9 meses de 21. Avançando na performance da margem bruta por segmento, o nosso crescimento de margem bruta foi de 6 pontos percentuais no terceiro tri, também foi muito forte no mercado interno, e todas as unidades aí apresentaram crescimento em termos absolutos, com destaque novamente para o avanço no desempenho da Portobello Shop, mas também das nossas unidades industriais Pointer e Portobello. As nossas 2 unidades industriais continuam operando a pleno e entregando margem bruta em linha com a média do grupo, em função do excelente trabalho de melhoria de mix e aumento de preços com gestão e eficiência de custos. A Portobello Shop também vai muito bem,
e entrega margem bruta acima da média do grupo em função do mix de produtos de maior valor agregado e serviços. A Portobello América ainda tem margens um pouco abaixo da média, vem melhorando trimestre a trimestre seus fundamentos e mantendo o objetivo principal, que é construir a demanda antes da instalação da fábrica nos Estados Unidos. No curtíssimo prazo, nesse trimestre, a Portobello América foi impactada negativamente pelo aumento de custos em reais e principalmente dos fretes internacionais, que ainda não foram totalmente refletidos em aumento de preço em dólar. A gente já aumentou os preços, mas isso ainda não se traduziu em melhoria das margens, deve acontecer aí nos próximos trimestres. Movendo para os drivers de margem bruta, podemos ver que os principais fatores que influenciaram o nosso desempenho de margem foi o nosso crescimento em termos de preço líquido da pressão de custo. Significa que nós aumentamos os preços e melhoramos o mix mais que a pressão de custos por volta de 7,2 pontos percentuais no trimestre e que o efeito de câmbio nas exportações foi praticamente neutro. É importante mencionar que as nossas iniciativas de produtividade e eficiência industrial acabaram gerando um efeito muito positivo nos custos, reduzindo assim o impacto dos energéticos e materiais importados. Quando analisamos as margens dos 9 meses de 21, percebemos que quanto o aumento de custos impactou a nossa margem, por volta de 2 pontos percentuais, o que nos levou a continuar a melhorar o mix e precificando para manter as margens percentuais acima de 40% em moeda constante. Movendo para o detalhe das despesas no slide 14, nós terminamos o terceiro TRI com um pequeno aumento nas despesas em relação à receita líquida, em função dos investimentos que estamos fazendo na consultoria de planejamento estratégico. Nós contratamos a McKinsey para nos ajudar no processo de planejamento estratégico de longo prazo, né? E esse é um item que acabou impactando um pouco as despesas no trimestre. Porém, nos 9 meses de 21, nós mantivemos o nosso bom desempenho em função da disciplina e rigor nas escolhas de investimento. Nossas despesas, tanto de vendas como de G&A, cresceram menos que a receita líquida e conseguimos uma diluição de 2,9 pontos percentuais no terceiro trimestre, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor desempenho foi na despesa de vendas em função das eficiências operacionais e os ganhos de escala. Indo para o slide 15, e aí analisamos um pouco a nossa performance, o nosso desempenho de EBITDA e margem EBITDA, onde é possível observar que a melhoria da margem bruta e a diluição das despesas operacionais foram os principais responsáveis pela melhoria da margem EBITDA em 5,6 pontos percentuais no terceiro TRI, atingindo um EBITDA de 105,7 milhões, que foi 44,5 milhões acima do nosso desempenho no terceiro TRI de 2020. E aproximadamente 20 milhões acima do nosso melhor desempenho trimestral, que foi o de 82,4 milhões, o que nós apresentamos no segundo TRI de 21. Esse desempenho no terceiro TRI de 21, quando anualizado, coloca a companhia numa base de base anualizada de por volta de 420 milhões de EBITDA, e é importante mencionar que nos últimos 12 meses nós estamos atingindo a marca de 344 milhões de EBITDA. Avançando para o lucro líquido no slide 16, o nosso lucro líquido praticamente dobrou, cresceu 28 milhões contra o terceiro TRI de 20, principalmente aí pelo maior EBITDA e pela redução da alíquota efetiva de imposto de renda. Esse impacto do lucro líquido já está reduzido no ajuste das despesas financeiras em função do aumento da Selic. Então, conseguimos entregar um crescimento de lucro líquido, apesar do aumento na correção aí das nossos empréstimos em função das despesas financeiras. E esse desempenho do lucro líquido está gerando uma maior capacidade para o pagamento de dividendos no curto prazo. Acho que é importante mencionar, e está aí no footnote do slide, que nós tivemos nesse trimestre um ganho tributário na ordem de 22,5 milhões de reais. Então, o nosso lucro líquido reportado foi próximo, um pouquinho acima de 80 milhões de reais. No slide 17, nós demonstramos um outro indicador que é muito importante na transformação da companhia, que nós temos colocado muito foco com acompanhamento e disciplina desde o começo da pandemia. Esses indicadores são relacionados ao ciclo de conversão de caixa. Nós conseguimos reduzir o ciclo de conversão de 63 dias no terceiro TRI de 20 para 24 dias no terceiro trimestre de 21, uma redução efetiva de 39 dias.
que fez com que o capital de giro em termos absolutos reduzisse 18 milhões no período, apesar do forte crescimento do negócio. Nós alcançamos esses resultados através da melhor gestão do contas a receber, que reduziu aí por volta de 9 dias, a otimização dos estoques, que reduziu por volta de 16 dias, e o alongamento estratégico dos prazos de fornecedores que aumentou por volta de 14 dias. Esses 24 dias colocam a gente aí muito próximo dos melhores benchmarks no mercado e superando o nosso concorrente direto na sua performance mais recente. Avançando para o fluxo de caixa, o que observamos é que o nosso caixa aumentou 158,7 milhões no terceiro TRI. Em linhas gerais, o caixa operacional foi muito forte, nós tivemos um investimento de CAPEX de 21 milhões nesse trimestre, e a parte de financiamento acabou ficando positiva em função das emissões de debêntures e notas de crédito de exportação, que nós emitimos 430 milhões e amortizamos uma parte das dívidas de curto prazo. Ainda tem uma parte das dívidas que foram amortizadas em outubro. Então, por isso, essa geração, o caixa ficou um pouco acima até do que a gente imaginava no timing da execução das debêntures e das NCEs. A debênture foi executada no último dia útil, nós amortizamos a totalidade da terceira debênture, amortizamos algumas outras dívidas de curto prazo, mas ainda ficou algumas dívidas para ser amortizadas em outubro, que essa amortização já foi feita. Então, essa posição de caixa é uma posição de caixa temporária, um pouquinho acima do que a gente tinha até imaginado. Indo para os investimentos de CAPEX, e o CAPEX nesse trimestre, como a gente já imaginava, já tinha dado visibilidade para vocês, foi o maior investimento, tem uma mudança aqui, foi o maior investimento, foi focado na Porto Belo América, onde nós estamos fazendo um investimento do projeto arquitetônico e também do processo de terraplanagem. Então, esse levou boa parte dos investimentos do terceiro TRI, e os outros dois investimentos foram os aumentos de capacidade produtiva nas plantas de Tijucas e Marechal, e também na expansão das lojas próprias e nos próprios investimentos aí corporativos de transformação digital. A dívida líquida terminou em 1,4, acabou praticamente flat. Quando a gente olha os últimos 5 trimestres, a gente está rodando com uma dívida um pouquinho abaixo, dívida líquida um pouquinho abaixo de 500 milhões. Essa alavancagem de 1,4, como eu comentei, é o nosso menor nível histórico. As amortizações de setembro aqui já contemplam as amortizações que nós fizemos da debêntures da terceira emissão. Já colocaram o nosso duration em 3,8 anos em setembro, reduzindo também significativamente os vencimentos no curto prazo. Acho que é importante destacar que o nosso custo médio da dívida aumentou um pouquinho em função da correção da Selic. Falando um pouco de mercado de capitais, a gente, apesar da redução no valor da ação, no preço da ação recente junto com o mercado, a gente ainda continua performando bastante acima do Ibovespa, né? Algumas coisas que aconteceram nesse trimestre, nós concluímos o programa de recompra, compramos 6,5 milhões de ações a um custo médio de R$ 13,96 por ação. Isso representa mais ou menos 4,4% das ações emitidas da companhia, ou 10% do free float. Essas ações têm o objetivo de ficar em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, provável cancelamento, né? O nosso free float hoje está por volta de 40%. Mais uma vez cancelada essas ações, o free float deve voltar para um patamar de 42%, e o grupo controlador mantém por volta de 58%. O nosso free float hoje tem 18% nas mãos de fundos e pessoas jurídicas, e nós temos por volta de 21% do free float com ações em pessoa física. Acho que outro ponto importante de mencionar nesse trimestre, nós acabamos de anunciar a distribuição de dividendos, na verdade uma nova antecipação de dividendos no valor de 80,9 milhões, que significa 0,57 centavos por ação. Isso é mais ou menos 65% do lucro líquido dos nossos primeiros 9 meses, o que vai representar mais ou menos
50% do lucro líquido do ano, que é o que a gente tem no nosso acordo de acionistas, uma distribuição de 50% do lucro líquido ou mais. Data base 19 de novembro, data ex 22 de novembro, o pagamento está previsto para o dia 30 de novembro. Okay? Então, essas são as novidades pelo lado de mercado de capitais. E avançando aqui um pouco para as perspectivas, a gente finalizar a parte de resultados, a gente vê que o mercado ainda continua favorável no curto prazo, apesar de todos. Isso é uma indústria cíclica, né, que tem uns 18 meses, né, de atraso em relação aos lançamentos da construção civil, em função até da nossa fase de acabamento e um acabamento mais premium que existe no mercado. Né? Então, nós estamos vendo ainda um mercado bastante aquecido, né? E a gente acredita que o mercado deve continuar aquecido ainda no curto prazo, porém com uma comparação com a indústria plena. Né? Então, como eu comentei, desde julho do ano passado, a indústria vem operando a pleno, são mais de 15 meses. Então, o que a gente deve ver agora é um crescimento baixo de volume, né? 2%, 3%, talvez 5% de crescimento de volume, e o crescimento vai vir muito provavelmente mais de preço e mix, que é o que a gente tem tido nos últimos trimestres, porém a base agora de comparação passa a ser uma comparação real. O grupo deve continuar crescendo em termos absolutos. A gente espera atingir um faturamento no quarto trimestre novamente acima de 500 milhões. Nós acabamos de atingir em outubro um novo recorde mensal com receita de 188 milhões, um crescimento de 26%. Novembro está indo muito bem e dezembro sempre tem um pouquinho de sazonalidade, mas a gente está muito seguro e confortável com essa perspectiva para o fechamento do quarto trimestre. O nosso grande foco agora é trabalhar a nossa carteira e melhorar o nosso nível de serviço. Acho que é um dos grandes pontos de atenção da nossa estrutura comercial e nosso time de logística. A gente deve manter as margens acima de 40%. A gente já precificou para manter as margens acima de 40%, já precificou todos os aumentos de custos e vamos continuar fazendo as escolhas rigorosas e a disciplina nas despesas. A margem EBITDA, a gente imagina que a gente deve evoluir em relação ao quarto trimestre de 20, onde a gente fez um pouquinho mais de 18%. Idealmente, temos uma nova base de comparação, que são esses 20%, então vamos buscar trabalhar mais próximo nesses números. O foco do CAPEX continua sendo nos projetos estratégicos na América e na Shop, e a dívida deve continuar abaixo de 2,5 vezes. A gente está com essa performance aí mais perto de 1, mas o nosso conselho tem uma aprovação abaixo de 2,5, então esse deve ser o nosso direcional, e acho que o grande ponto aqui continua sendo na otimização do ciclo de conversão de caixa e na preservação da liquidez. Bom, esses são os pontos importantes no nosso desempenho no trimestre. A gente gostaria agora de dar um pouco de atualização nas nossas iniciativas estratégicas. Acho que o primeiro ponto, a gente terminou no trimestre o processo de alongamento da dívida bancária. Fizemos 2 captações, uma captação de 300 milhões de debêntures com prazo de 5 anos, 2 anos de carência, e utilizamos essa emissão de debêntures para quitar antecipadamente a terceira emissão, de valor de 150 milhões. Nós também captamos 130 milhões de notas de crédito de exportação, com prazo de 5 e 6 anos, e usamos desses recursos para amortizar as dívidas de curto prazo, curto e médio prazo. Né? E também essa captação, como tem todas essas 2 captações, como tem prazo de 2 anos de carência, tira um pouco de pressão dos desembolsos de amortizações que nós tínhamos em 2022 e 2023, dado que são captações de longo prazo. O efeito dessa combinação de estratégia de alongamento de dívida, amortizações de dívidas de curto prazo, carência de 2 anos, foi o aumento do nosso duration, que no terceiro trimestre do ano passado era de 3 anos. No terceiro trimestre de 21 nós fechamos com 3,8. Como eu comentei, não deu tempo de amortizar tudo que a gente gostaria em setembro. Já amortizamos em outubro e o nosso duration em outubro já mostra 4,2 anos, e esse número deve ainda melhorar um pouquinho até o final do ano. Falando um pouco de Portobello América, vocês devem ter visto o fato relevante que a gente soltou, na verdade, um comunicado ao mercado, depois um fato relevante sobre a aprovação do investimento da Portobello América. O Conselho aprovou um investimento de 160 milhões, a construção da fábrica nos Estados Unidos. Esse investimento, metade, foi aprovado no dia 7 de outubro.
80 milhões vai ser para a construção da parte física, que vai ser feita através de um contrato de build to suit, um contrato de arrendamento de longo prazo de 20 anos, e 80 milhões são investimentos em maquinários e equipamentos que vão ser financiados pelos nossos fornecedores em 5 anos. A gente imagina que a obra deve terminar no final de 2022 e a produção é início de 2023. Nesse momento, nós estamos aí na Europa negociando o maquinário com os nossos fornecedores e estamos na fase final aí de assinatura com o finalista no processo competitivo que a gente teve de seleção dos parceiros BTS. Devemos, até o final do ano, tentar finalizar a assinatura desse contrato. Essa fábrica vai gerar 220 empregos diretos. O negócio da Portobello América deve gerar receita superior a 100 milhões quando o projeto estiver totalmente implementado. Vão ser 2 fornos, um forno que, a princípio, estava previsto para 23 e um outro para 25. Nós já mudamos o nosso planejamento, vamos fazer o primeiro forno em 23, para operar em 23, e o segundo forno, em função da demanda mais forte, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nós estamos trazendo o segundo forno para 2024, um ano antes. Vai ser um investimento que vai trazer uma capacidade de 7,2 milhões de metros quadrados e vai aumentar a capacidade do grupo em 15%. Nesse investimento nessa área, nesse terreno, vai ser uma área de 83 mil metros quadrados. Isso aqui tem um pouco da foto de como está a situação hoje. Como eu comentei, nós estamos fazendo investimento da terraplanagem, finalizando a parte arquitetônica e seguindo forte aí para que a fábrica esteja concluída até o final de 2022. A outra avanço importante foi no varejo, nossa segunda unidade importante em termos da construção da Portobello do futuro. A gente acabou de contratar um novo líder do negócio do varejo, com muita experiência em varejo, principalmente em varejo integrado. O Rumael se juntou ao time e está liderando aí essa unidade de negócio, que tem sido a unidade de negócio que mais cresce na nossa operação, junto com a Portobello América. Também no terceiro trimestre nós tivemos um aumento significativo de abertura de lojas. Nos últimos 12 meses nós abrimos aí 15 lojas, fechamos algumas lojas, mas eu queria que tem umas fotos de lojas novas que a gente abriu. O aumento líquido na área de vendas foi de 9 lojas nos últimos 12 meses. E aqui algumas das fotos dos diferentes formatos de lojas da Portobello Shop. Por último, gostaria também de falar um pouco do progresso na governança corporativa. A gente avançou bastante também nos últimos meses para adequar a nossa governança ao regulamento do novo mercado. Ponto importante aqui era a criação do Comitê de Auditoria. Nós já vínhamos pilotando o Comitê de Auditoria nos primeiros 6 meses desse ano, e agora, a partir do terceiro TRI, já temos o time já está efetivo, em place, rodando já com um time dedicado ao Comitê de Auditoria, com 2 membros do Conselho e um especialista em Controladoria e Auditoria. Então, nosso Comitê de Auditoria montado. Nós também criamos no terceiro trimestre a estrutura de compliance conectada ao nosso VP Jurídico e Compliance, o Edson. Então, tem um time dedicado à compliance. E por último, também estamos implementando a estrutura de controles internos conectada ao novo time de finanças. A gente mudou um pouco a estrutura do time de finanças, que tinha mais foco na área corporativa, e acabou criando uma estrutura na ponta, mais focada nas unidades de negócio, um time formado aí por talentos internos da Portobello e também talentos externos recrutados aí de empresas nacionais e multinacionais recrutados no mercado. E o objetivo desse novo time, além aí de ter o foco em controles internos na área de controladoria, é de suportar as unidades de negócio, suportar o nosso crescimento rentável, a geração de caixa nas unidades de negócio, com um time de centro mais corporativo, trazendo o expertise e as melhores práticas de mercado para Portobello. Com isso, eu termino aqui a parte da apresentação dos resultados do terceiro trimestre e dos projetos atualização dos projetos estratégicos, e abro para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta por meio do sistema de telefonia, é necessário se conectar pelos telefones divulgados pela companhia. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *0. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom, senhores, existem algumas perguntas que vieram através do chat. Vou ler a primeira, que vem do senhor Carlos Herrera, da Condor Insider. Como vocês estão vendo a demanda no quarto trimestre de 21 e o que estão achando para o ano de 2022? Senhor Ronei? Sim, acho que eu poderia ver todas as perguntas do Carlos, né? Ele tem outras perguntas também, eu vou tentar, se puder ler as 3, que eu já tento responder as 3 de uma vez. Pois não. Qual o nível de alavancagem que a companhia julga ideal? E mais uma, o ciclo de conversão de caixa caiu bastante. Vocês acreditam que esse patamar é sustentável ou aumentará nos próximos períodos? Existe mais uma. Como vocês estão vendo alguma pressão nos custos decorrentes do aumento do gás? Bom, vamos lá. Carlos, obrigado aí pelas perguntas e obrigado por mais uma vez prestigiar a nossa conferência. Vamos por partes aqui. Vamos pela primeira pergunta, que é em relação ao quarto trimestre. Acho que eu cobri bem o tema da demanda no quarto trimestre, então a gente não está vendo uma mudança significativa no quarto trimestre. Como eu comentei, a gente espera aí no quarto trimestre um crescimento novamente forte, receita acima de 500 milhões, idealmente mantendo o patamar do que a gente fez no terceiro trimestre. Então, acho que não temos muita dúvida em relação a isso no curto prazo. Olhando o 22, a gente acabou de ter uma discussão com o nosso conselho sobre as perspectivas de 2022, um pouco das premissas para o orçamento. A gente aprovou tudo isso todo orçamento vai ser aprovado em dezembro, mas o que a gente está vendo claramente é que 22 vai ser um ano ainda que vai ter pouco crescimento de volume, até porque a indústria está plena e não tem muita capacidade disponível, né? Então, dentro desse contexto, como essa indústria é cíclica e tem aí uns 18 meses a 24 meses em relação aos lançamentos que foram feitos nos últimos meses, a demanda, a gente acredita que está colocada já, e boa parte também da nossa demanda vem de reformas, né? Então, nós não vemos aí uma mudança significativa no mercado. A única coisa é que o crescimento em volume não vai ser muito grande. O que nós imaginamos que vamos ter é um crescimento ainda direcionado muito por melhoria de mix e por preço, em função até das pressões de custos, que é um pouco uma das perguntas em relação à pressão de custos. Nós acreditamos que vamos ter ainda pressão de custo nos energéticos, pressão de custos relacionados a toda a questão dos importados e do dólar, né? Então, nós estamos vendo ainda assim uma pressão de custos, não no patamar do que a gente viu no ano de 2021, patamar menor, mas sim pressão de custos, o que significa que a indústria vai continuar tendo que precificar para manter margens, tá? Então, esse é um pouco da combinação do crescimento esperado para o ano que vem. A demanda está colocada, não tem capacidade disponível, uma carteira bastante forte ainda de pedidos para ser atendidos, um backlog, então o volume, pouco crescimento de volume, continuam com todos os players trabalhando para melhorar o mix, e principalmente a Portobello, que tem o portfólio mais premium no mercado, aumento de preço para cobrir custos. O mercado de exportação ainda deve continuar bastante aquecido em função aí do câmbio bastante depreciado. Último ponto, caixa e alavancagem. A alavancagem, como eu comentei, nós temos aprovado com o nosso conselho 2,5 vezes, até 2,5 vezes. Esse é o nível que o conselho considera ideal, para a tua pergunta. A gente vem operando com um patamar abaixo desse 2,5 vezes, muito em função das nossas melhorias de caixa, mas esse é o nível que a gente, até esse nível é o ideal. Importante mencionar que a gente não foi o objetivo principal do alongamento da dívida, mas a gente, com o processo de alongamento da nossa dívida, nós negociamos novos covenants com os bancos,
Então, a emissão das debêntures e as NCS vieram com covenants de 3,5 vezes EBITDA, enquanto a dívida anterior era de 3 vezes. Então, nós temos dois indicadores importantes que seguimos. 2,5 vezes, que é o direcional do nosso conselho, não podemos passar de 2,5 vezes, e 3,5 vezes, que é aquilo que nós temos como os covenants na nossa dívida bancária. Tá? Em relação ao ciclo de conversão de caixa, é uma jornada. A gente vem, então, colhendo aí os resultados de um foco nos 3 componentes do ciclo de conversão de caixa, como eu bem expliquei. Atingimos aí os 24 dias. Vai ser difícil manter esses 24 dias, mas não impossível. O ponto aqui é continuar com a disciplina. O que a gente não deve ter é melhorias muito significativas em relação a esses 24. Vocês vejam que nos últimos 2 trimestres, a melhoria foi marginal. A gente teve de 35, caiu para 27, e agora nesse trimestre caiu de 27 para 24. Esse já é um bom piso, e como eu comentei, esse é um nível de ciclo de conversão de caixa melhor do que o nosso maior concorrente, que tem talvez uma musculatura muito mais forte do que o nosso próprio grupo. E nós já estamos atingindo, superando o benchmark do nosso maior concorrente, que trabalha com 25 dias de ciclo de conversão de caixa. Acho que respondi todas as perguntas do Carlos. Temos agora uma pergunta do senhor Fábio Diobbi. Parabéns pelo robusto resultado. Com a perspectiva da alta de juros futuros, isso pode impactar nas receitas futuras para 2022? Ou seja, a Portobello ainda vê um mercado aquecido para reformas, construção em 2022? Sim, a gente ainda vê um mercado bastante aquecido em 22 e boa parte de 23. Tá? A alta dos juros pode impactar aí os novos lançamentos, tá? E de alguma maneira vocês devem estar acompanhando o resultado das construtoras, né? Mas o mercado, do ponto de vista daquilo que já está colocado, os lançamentos que já foram feitos, os lançamentos que já foram vendidos, e o nosso negócio é um negócio de acabamento, tem sempre esse lag, esse atraso de 18 a 24 meses. Então nós acreditamos que a demanda de 22 e boa parte de demanda de 23 está colocado. Onde pode impactar mais o nosso negócio é muito mais para o final de 23 e 24, caso esse aumento nos juros acabe gerando um atraso ou uma diminuição no número de lançamentos. Mas é importante mencionar que os lançamentos não é a nossa única fonte de receita. Boa parte da nossa receita, principalmente com o consumidor final, no nosso negócio de varejo, é de reformas. E a gente não tem visto nenhum impacto de mudança nas reformas. Pelo contrário, temos crescido muito na nossa relação direta com o consumidor. A próxima pergunta vem da Gláucia Fonseca. O investimento nos Estados Unidos será investido com capital próprio ou de terceiros? Aproveitando, ela faz mais uma. Há alguma operação em andamento ou sendo analisada? Operação. Bom, acho que a operação ela teria que explicar um pouquinho o que ela está querendo dizer. Glaucia, se você puder escrever novamente o que você quer dizer pela operação, mas enquanto você dá um pouco mais de detalhe, eu vou responder a tua primeira pergunta. Tá? Os investimentos nos Estados Unidos, primeiro, o investimento é de 160 milhões de dólares, ele vai ser financiado de duas maneiras. 80 milhões, que é a construção da fábrica, vai ser feita com um contrato de arrendamento, build to suit, com um investidor parceiro, um investidor global, que faz, a gente tem aí, fez um processo competitivo e teve um interesse muito grande no nosso processo de build to suit, mais de 100 investidores participaram, a gente acabou selecionando 7 para a final, fizeram um roadshow e estamos com um finalista, que é um player relevante, que tem mais de 20 bilhões de ativos sobre o seu gerenciamento, ativos similares ao que a gente quer fazer aí, o investimento nos Estados Unidos. Então, esse investimento vai ser feito metade nesse contrato, é um contrato de 20 anos de aluguel, o arrendamento mercantil. A outra metade, dos outros 80 milhões, vai ser financiado, boa parte, com os nossos fornecedores de maquinário, são os europeus, a gente já tem linhas de crédito, já trabalha há anos com esses fornecedores, e tem linhas de crédito aprovada com prazo de 5 anos.
né? Geralmente faz um down payment, uma antecipação de 15%, que a gente já tem no nosso fluxo de caixa para esse ano, né? Vamos fazer o adiantamento do maquinário agora, no final do ano, na Porto Belo América, e o 85% restante é financiado em 5 anos, com condições muito favoráveis. Então, com o capital aí dos fornecedores. Claro, a gente já trabalha com eles há muito tempo e tem um relacionamento muito bem construído. Sobre a operação financeira, Glaucio falou sobre a operação financeira. A única operação financeira realmente é a operação de build-to-suit. A gente pode considerar que é uma operação financeira. O financiamento lá dos fornecedores é um financiamento também. A gente não está prevendo fazer uma emissão de dívida para financiar esses 160 milhões de dólares. O financiamento vai vir daí. Isso não significa que a gente não tenha outras emissões de dívida ao longo do caminho, até porque tem investimentos nas outras unidades de negócio, mas especificamente para Porto Belo América, metade vai ser com build-to-suit e metade com financiamento de fornecedores. Ficamos aguardando mais perguntas. Uma pergunta do André, não? O senhor André Prates, sobre a nova planta nos Estados Unidos. Qual a previsão de entrada em produção? Qual a capacidade de produção em relação à unidade de Tijucas? A planta vai estar pronta no final de 2022. A gente espera ter já produção no início de 2023. Né? Ela vai aumentar a nossa capacidade em 7,2 milhões de metros, né? Que é mais ou menos 15% de aumento na capacidade. E como a gente sempre falou, né, esse é um investimento de que a gente está tentando atingir dois objetivos ao mesmo tempo. Ter a produção local, né, e ter a competitividade. A gente se apresenta nos Estados Unidos como uma empresa local, com produção local. Por enquanto ainda está operando como uma distribuidora, mas claramente os nossos planos são de produção local, e veja um pouco do que a gente já está avançando, né? E o segundo ponto hoje os Estados Unidos são servidos, ou são a capacidade de produção, de onde vem o produto, vem do Brasil, né? Então, à medida que a gente tem a produção local, também libera a capacidade do Brasil. Então, a gente analisa o aumento da capacidade. O nosso plano sempre foi de aumento de capacidade via investimento nos Estados Unidos, e isso indiretamente acabaria tendo um efeito positivo na liberação de capacidade aqui no Brasil, né? Principalmente na planta de Tijucas, que é onde a maioria dos produtos hoje da Porto Belo América saem de Tijucas. Então, esse é um pouco do plano, e o que nós estamos vendo agora, né, como eu bem comentei, é que a demanda no Brasil continua forte, a demanda nos Estados Unidos continua forte. O que nós fizemos foi antecipar o segundo forno, que a princípio ia estar em operação em 25, e o segundo forno da Porto Belo América agora vai estar em operação em 24, um ano antes do previsto originalmente. A próxima pergunta vem da senhora Mara Kutcher. O modelo de negócio nos Estados Unidos tem espaço para varejo próprio? Porto Belo Shop? Olha, o nosso plano estratégico, o que a gente chama aqui de business as usual, né? A gente acabou de aprovar o plano estratégico de 5 anos com o Conselho, conforme comunicado ao mercado. A gente prevê que o nosso negócio da Porto Belo América, como indústria, produzindo localmente, vai acabar gerando essa receita em 5 anos acima de 100 milhões, até próximo de 150 milhões, quando a fábrica estiver a pleno, né? Essa é a primeira fase do projeto, né? Nós, quando fizemos o projeto há 3, 4 anos atrás, com o suporte da BEM, mapeamos, sim, uma segunda fase do projeto, que era entrar num negócio de distribuição. Nós acabamos de contratar a McKinsey para nos ajudar no processo de planejamento estratégico, nas iniciativas que são adicionais ao BAU, adicionais ao business as usual, né? E dentro desse contexto, daquilo que é adicional à indústria, nós estamos analisando opções, sim, de avançar na cadeia nos Estados Unidos, na segunda fase do projeto, indo para um modelo onde a gente vai ter, muito provavelmente, vai estar mais próximo do consumidor. Se vai ser com varejo próprio, se vai ser com o distribuidor, porque nos Estados Unidos tem a figura do distribuidor no meio do caminho, a gente ainda não tem definido,
mas é exatamente por isso que estamos aí com o suporte da McKinsey para nos ajudar no mapeamento dessas oportunidades. Por favor, se tiverem mais perguntas, podem fazer pelo chat. Temos mais uma pergunta, então, agora do senhor Fábio Job. A PTBL vê alguma dificuldade futura, como alta de energia, alta de insumos, alta de frete e combustível, onde isso possa impactar nos custos e rentabilidade nos próximos trimestres? Olha, Fábio, a gente está super consciente da pressão de custos. De fato, o que a gente está vendo para 22 não é diferente do que a gente viu em 21, porém num menor patamar. Tá? A gente conseguiu, durante esse ano todo, trabalhar muito bem o nosso mix de produtos e passar aumentos de preço que foram seguidos pela concorrência, bem colocado, em função da grande pressão de aumento de custos, com todos esses componentes que você mencionou. Tá? E a gente não vê uma mudança de tendência em relação à pressão de custos. Nós vamos continuar tendo pressão de custos, mas em menor magnitude. O que significa que nós vamos ter que continuar precificando e melhorando o nosso mix. É um bom driver da nossa melhoria de margem vem por mix, e o preço é para cobrir os custos. Mas também trabalhamos forte nas nossas plantas buscando eficiência. Temos tecnologia de ponta e a nosso time industrial, principalmente aqui em Tijucas, na fábrica de Tijucas, tem trazido eficiência e produtividade ano após ano, o trimestre após trimestre. Então, nós não estamos vendo, falando mais claramente, uma mudança na trajetória das nossas margens. Nosso objetivo é continuar mantendo margens acima de 40%. O que no algoritmo nosso de estrutura de earnings model dá uma margem EBITDA acima de 18%. É isso que a gente está trabalhando. Claro que hoje, nesse trimestre, a gente apresentou 20%, mas o objetivo sempre foi trabalhar com margens acima de 40% e trabalhar com margens EBITDA acima de 18%. Se pudermos chegar acima de 20%, vamos continuar trabalhando. O grande ponto importante aqui é que, à medida que a gente aumenta a nossa escala da Porto Belo América e aumenta a nossa escala do varejo, nós vamos também ter um efeito muito positivo de escala na diluição dos nossos custos e consequentemente, melhorando a combinação de resultados entre as 4 unidades de negócio. Senhores, podem fazer mais perguntas. Ainda podemos estar respondendo as perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ronei para as considerações finais. Por favor, Sr. Ronei, pode prosseguir. Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Realmente foi uma sessão um pouco mais interativa nesse trimestre do que a gente geralmente tem. Agradeço pelas perguntas, agradeço pela participação. Como eu comentei, a gente está muito bem encaminhado para o fechamento de ano, em função do fechamento de outubro e novembro. Estamos vendo aí um trimestre novamente muito forte no quarto trimestre, o que deve terminar o ano muito bem para esse ano histórico para o grupo, onde a gente, de fato, deve atingir aí a marca de um faturamento mais próximo de 2 bilhões e um EBITDA mais próximo de 360, 370 milhões. Então, estamos muito contentes e confiantes na finalização do ano e aí em vias de finalização também do nosso orçamento para 2022. A gente deve ter um novo call somente em março, quando a gente divulga os resultados do quarto trimestre, mas dentro do possível a gente vai manter contato aí com os investidores e com o público em geral através da nossa estrutura DRI. O Roger está aqui comigo, a gente montou uma estrutura DRI dedicada para atendê-los e vamos seguir no contato naquilo que for e comunicando frequentemente naquilo que for possível. Então, muito obrigado a todos e nos vemos aí em março. A conferência de resultados da PPG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.